Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de equações diferenciais na nossa plataforma de estudos exatas, livros interativos. O material é da plataforma, só que eu recortei os materiais, a parte do material e coloquei no PDF para ficar no estilo rolagem, melhor para a gente analisar. Muito bem. O assunto de hoje é equações diferenciais de segunda ordem a coeficientes constantes, PVI e fronteira, como vocês podem ver aqui. Coloquei aqui lei de Hooke, mas não dá para trabalhar numa única aula tudo isso aqui e ainda a lei de Hooke. Tá? Eu acreditei que dava para pelo menos iniciar aqui uma introdução da lei de Hooke, mas não vai dar. Muito bem, então vamos lá. Equações diferenciais de segunda ordem, homogêneas e a coeficientes constantes. Vamos fazendo aqui as intervenções, tá? Fazendo a leitura, explicando e as intervenções a gente vai fazendo ao longo do texto. As equações homogêneas de segunda ordem a coeficientes constantes são da seguinte forma. Temos aqui y como função de t, tá? Aliás, perdão, x como função de t, x é variável dependente da variável t. Então, x duas linhas, que é a derivada segunda, mais p vezes a derivada primeira de x de t, mais q vezes x de t, igual a zero. Então, onde p e q são números reais. Então, nós estamos diante de uma equação homogênea a coeficientes constantes. Tá? Bom, o termo linear a coeficientes constantes se refere ao fato que a combinação das derivadas só envolve somas, subtrações e produtos com números e não com funções. Aqui nós estamos constantes, né? Funções constantes, digamos assim, só que a gente apenas fala que são constantes, P e Q, tá certo? O termo homogênea se refere a que não há nenhum termo independente. Repare que todos os termos aqui dependem de x de t. Tá? Então, ou seja, são funções só de t, constantes ou não. Muito bem, são chamadas de não homogêneas as equações do tipo onde você pega todo o primeiro membro, daqui a gente acabou de analisar, só que vai ser diferente de zero. Lá estava igual a zero, aqui está igual a uma R de t, certo? Onde R de t não é uma função identicamente nula. Muito bem. Vamos dar sequência aqui. Não vou ler todo o texto, né? É bastante grande esse capítulo, esse tópico, né? Digamos assim. Bom, a importância da noção de homogeneidade é a possibilidade de superpor soluções. Bom, então vamos analisar aqui o princípio de superposição. Se F1 e F2 são duas soluções da equação linear homogênea, tá aí, ó, que a gente está considerando, né, homogênea. Então, qualquer superposição, C1 vezes a primeira solução, ó, F1, mais C2 vezes F2, tá aí, com C1 e C2 números reais, também é solução da mesma equação diferencial. Então, ou seja, se nós temos duas funções que são soluções, podemos pegar uma combinação, tá? Uma combinação linear das duas funções, e essa combinação será, né, a dois termos aqui, será também solução dessa equação diferencial. Vamos provar isso. Aqui, a justificativa. Então, derivamos, distribuímos produtos nas somas e reagrupamos. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. C1 F1 mais C2 F2 não representam uma solução, essa combinação? Então, onde tem x de t, onde tem x, digamos assim, né? A gente vai colocar essa combinação, tá? E repetindo aqui, né, observando, melhor dizendo, né, que aqui tudo é função de t, tá certo? Bom, então, pegando a derivada segunda dessa soma, mais P é constante, né?
Nossas constantes são P e Q. Então, P vezes x' de t é justamente a mesma combinação, que é solução, né? Então, pega a derivada primeira dessa combinação aqui. Mais Q vezes essa combinação aqui, dessa soma de dois termos aqui, tá? Com coeficientes constantes. Bom, distribuindo aqui, deriva primeira vez, deriva segunda vez. Deriva primeira vez, tal, ordena, reagrupa, e aí nós vamos isolar o C1 e o C2. Isolou C1 e C2, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que dentro desses parênteses, ó, vai pegar justamente o primeiro membro, é uma expressão correspondente ao primeiro membro da nossa equação igual a zero. Sendo assim, pessoal, olha só, aqui a gente recaiu numa expressão dentro de cada parênteses, em que na hora que colocou a função no lugar de x, nós recaímos numa expressão equivalente do lado esquerdo da nossa equação diferencial, que é zero. Então, aqui também será zero. Então, C1 vezes essa expressão, ou seja, vezes zero, mais C2 vezes essa expressão também zero, né? Vezes zero. E aí, ó, zerou. O que significa? Que essa combinação dessa soma aqui, tá? Essa superposição, digamos assim, ela também é uma solução da equação diferencial, tá certo? Então, tá aprovado aí. Bom, vamos lá. Os termos que as partes que eu destaquei, o restante eu cubro na parte só oralmente, tá? A resolução que daremos para essa equação homogênea aqui, pessoal, será baseada na ideia de buscar soluções dessa forma: x igual a exponencial de lambda vezes t para algum número lambda, tá? Então, vamos buscar soluções desse tipo. Começamos então a busca de soluções com essa afirmação: se a equação diferencial, tá aí, ó, que a gente está analisando, né, tem uma solução dessa forma, ó, exponencial de lambda t, então lambda é raiz dessa equação quadrática aqui, ó, equação de segundo grau, né, trabalhada no ensino fundamental e médio. Muito bem. É isso que a gente vai provar, tá bom? Bom, considerando a nossa equação diferencial e considerando o fato, nós estamos supondo que ela tem uma solução exponencial de lambda t, né? Então, vamos ver isso, vamos chegar na equação quadrática, tá? Aqui apresentada, olha só. Então, lambda será a raiz dessa equação. Essa equação aqui é lambda ao quadrado mais p vezes lambda mais q igual a zero. Bom, vale salientar isso, né? De que esse p aqui dessa equação quadrática é justamente o coeficiente do x' de t. E o q é coeficiente de x de t, tá bom? Então, só para ficar claro isso. E aqui nós temos uma equação quadrática na incógnita lambda, tá bom? Equivalente àquelas que a gente calcula, resolve na incógnita x. Muito bem. Vamos pegar exponencial de lambda t, tá aqui, e colocar, já que é solução, estamos supondo que isso é solução, né? Vamos colocar no lugar de x de t, em todos os casos, tá? Então, aqui vamos pegar exponencial de lambda t e colocar aqui, nesse primeiro, como está a derivada segunda de x de t, então vamos derivar a segunda vez essa expressão. Mais p vezes a derivada primeira dela, né? Já que vamos estar substituindo, mais q vezes ela própria, tá? E aí a gente chega nisso aqui, ó. Tá aí. Beleza. Então, usando a regra da cadeia, a derivada primeira da exponencial de lambda t é lambda vezes exponencial de lambda t. E a derivada segunda é lambda quadrado, né, vezes exponencial de lambda t. Repare que apenas o lambda que estava aqui na derivada primeira, esse lambda, né, você calcula aqui, a derivada de lambda t é lambda, e o lambda que é constante nesse caso, né, ele desce multiplicando
o lambda vezes a própria exponencial. Então vai ficar o quê? Nós teremos lambda quadrado vezes a exponencial lambda t. Nesse caso aqui, lambda é constante, tá bom? Então, a gente tá derivando aqui em função de t, tá certo? E as combinações envolvidas na equação diferencial produzem o seguinte. Agora vamos substituir. Onde tem a derivada segunda, vamos colocar essa expressão, lambda quadrado exponencial de t, está aqui. E a primeira está aqui. E P e Q repete, tá? Muito bem. Isso é igual a zero, né? Como a gente está pegando desde o início. Bom, fatorando o exponencial lambda t, fatorar no caso é só colocar o fator comum em evidência, né? A gente pode ver que o lambda, a exponencial de lambda t é fator comum, ó, dos três termos. Então a gente coloca em evidência aqui, e aí nós temos que dentro do parêntese, justamente o lado esquerdo da equação quadrática, que a gente está chegando, né, provando para poder chegar nela. Muito bem. Bom, essa exponencial lambda t é um número diferente de zero, tá? Já que ele é um número diferente de zero, a gente sabe que é, né? Nós temos que essa expressão que está entre parênteses aqui, ela tem que ser zero. Necessariamente ela é zero, tá bom? Então, se você tem um produto de duas funções, duas expressões, uma dando zero, a outra tem que ser diferente de zero, tá? Bom, então nós chegamos na nossa equação quadrática, tá bom? Aí está provado que chega nela. Então, essa equação quadrática, pessoal, ela é chamada de equação característica da equação diferencial homogênea a coeficientes constantes. Ou seja, toda equação homogênea a coeficientes constantes, né, em toda ela a gente pode considerar essa equação característica, tá? Vai derivar dela. Muito bem. Bom, como sabemos, o tipo de raiz dessa equação quadrática está aqui, eu repeti ela aqui para a gente, tá? Para a gente não ter que estar voltando lá. A equação, o tipo de raiz dela, né, depende do discriminante, tá certo? Bom, pessoal, tenho pausado aqui, vamos voltando aqui a nossa explicação. O discriminante, a gente sabe, né, na equação de segundo grau, aqui já obtemos, né, lá, nós temos que calcular o discriminante, que é b2, ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Só que observando aqui, ó, quem é o a? O a não é o coeficiente do termo quadrático? O a é 1, né? Então aqui é 1, não aparece ninguém, então é 1. 1 vezes lambda ao quadrado, mais p vezes lambda mais q. Ou seja, quem é b? B é p. E quem é c? C é q, tá? Bom, pronto, aqui é o seguinte, nós obtivemos, né, eu coloquei aqui só o discriminante para a gente entender o porquê que o discriminante aqui deu P2 menos 4 vezes Q. Então, o P está aqui, né? Quem é o B ao quadrado? É o P ao quadrado, né? E aí, menos 4, tá aí, vezes 1, que é o coeficiente do lambda quadrado, vezes C. Só que o C é Q aqui, tá bom? Então, multiplicando tudo, né? P quadrado tá aqui, menos 4 vezes 1 dá 4, vezes Q, menos 4Q. Pronto. Para cada tipo de raiz, haverá um tipo de solução dessa equação diferencial. Tá? Então, se o delta, agora vamos considerar, se o delta for maior do que zero, as raízes lambda 1 e 2, as raízes 1 e 2, só para dizer que é 1 e 2, tá? Ela vai ter esse formato aqui, menos p sobre 2, mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz do discriminante sobre 2a. No caso ficou sobre 2 porque o a é 1, tá bom? Então 2 vezes 1, 2. Sobre 2. São raízes reais, são reais diferentes entre si. Então tá aqui. E se você quiser saber como chegou nisso, é só você pegar o discriminante, tá? E considerar o a
o b e o p como sendo os coeficientes dessa equação quadrática aí em função de lambda, na incógnita lambda. Muito bem. Com essas duas raízes produzimos essa solução, olha só. No caso do delta maior do que zero, a solução geral, então, da equação diferencial é essa. X de t é solução igual a K1, que é uma constante, tá? Multiplicado por exponencial, não era exponencial de lambda t? Então, exponencial de lambda 1, que é a primeira raiz, vezes t, mais K2, multiplicado pela exponencial da segunda raiz, multiplicado por t. Lambda 2 vezes t. Muito bem, eu coloquei aqui F1 e F2 só para a gente ver que tem uma combinação aqui, ó, entre essas duas raízes. Exponencial de lambda 1 como sendo F1, né? Exponencial de lambda 2 como sendo F2. Claro, t, né? T. Pega a soma delas duas com suas respectivas constantes, isso também será a solução. É interessante essa consideração. Mas muito bem. Deixa eu ver aqui. Bom, se no caso em que o discriminante for zero, então nós vamos ter um único valor para lambda, tá? Teremos um único valor para lambda, lambda será menos p sobre 2. No caso, esse lambda será uma raiz dupla, e assim produzimos com ela essa solução aqui da equação. Não adiantaria muito tomar outra solução do mesmo tipo. Ele quer dizer o quê? Que nós vamos ter que considerar essa única raiz, já que é raiz dupla, vamos substituir ela na mesma equação que está aqui, ó. Aqui nós temos lambda 1 e lambda 2 para as duas raízes. No caso, quando se tem uma única raiz, né, isso acontece quando o delta for zero, em vez de colocar dois valores para lambda, nós vamos colocar o mesmo valor repetidamente aqui, ó. Vai repetir duas vezes. Ou seja, o lambda 1 e o lambda 2, eles são iguais. Então, se eles são iguais, então vamos repetir os mesmos valores daqui. Então, em geral, permanece a mesma expressão, tá bom? Mesma expressão. Se o delta é zero, temos um único valor, então esse único valor você vai repetir aqui. Então, não vai haver distinção entre lambda 1 e lambda 2, só isso. Mas a expressão permanece toda a mesma, tá bom? E com um detalhe aqui. Vamos ter essa variável independente t multiplicando o segundo termo. Tá? A prova disso, justamente considerando cada detalhe desse, está aqui. Eu estou deixando aqui a prova. Aqui. Aí depois fica aí para pesquisa essa prova. Tá? Vamos dar sequência aqui. Vamos considerar, já consideramos o discriminante maior que zero, gerou duas raízes reais e diferentes. Consideramos o discriminante igual a zero, gerou duas raízes reais iguais, tá? E substituiu lá. E vamos considerar agora o delta negativo. Se o delta é negativo, pessoal, menor do que zero, então as raízes da equação característica que a gente analisou na incógnita lambda são complexas, conjugadas. Se um número complexo é solução de uma equação, o conjugado dele também será. Aqui nós temos, isso vale para polinômio, mas aqui também vai valer, tá bom? Então, olha só. Tá aqui os valores para lambda, quando o delta é negativo, nós vamos ter que as soluções vão estar no conjunto dos números complexos. E aqui está destacando que o beta ele vai ter esse formato. Alfa mais ou menos I vezes beta. Tá? E destacando que o beta, nesse caso, é maior do que zero. Vamos ver aqui, então, a afirmação. No caso
delta menor do que zero, discriminante negativo, né? A solução geral da equação diferencial é essa daqui. Onde a gente, logicamente que a gente vai, se a equação se a solução ela é considerando delta menor do que zero, a solução vão estar no conjunto dos números complexos. A parte real dessa solução, que é o alfa, vai estar no expoente da exponencial aqui, dessa exponencial, a exponencial de alfa vezes t. Então, esse alfa, e nesse outro aqui também, esse alfa é justamente a parte real da nossa solução. E em lambda. E o beta, onde está o beta, que é a parte imaginária, vai estar multiplicando o t, certo? No cosseno e no seno da solução, da expressão geral da solução, tá bom? E aqui, K1 e K2 são constantes que são obtidas quando a gente vai resolver, achar os seus valores, considerando problemas de valores iniciais. A gente vai ver isso com mais detalhe. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe. Bom, é basicamente isso. Vamos ver no exemplo, já já. Muito bem. No caso, pessoal, de alfa igual a zero, a solução de lambda 1, lambda 2, terá esse formato, mais ou menos I vezes beta, tá certo? Então, nesse caso, nós temos que essas soluções de lambda só contém a parte imaginária, tá bom? Imaginários puros. Aqui. Então, a solução geral, ela será essa aqui. Será K1 vezes cosseno de beta t mais K2 vezes seno de beta t. Como assim? Como assim? Como que a gente recaiu nesse caso? Quando só existe a parte real, a parte imaginária na solução em lambda. Porque o alfa não é zero? Então, olha só. Se o alfa é zero, pessoal, vou só voltar aqui, limpar aqui, porque está meio bagunçado. Se esse alfa é zero, já que só tem a parte imaginária, né? Aqui fica exponencial de 0 vezes t. 0 vezes t é 0. Exponencial de 0 é 1. Tá? Exponencial de 0 é 1. Aqui, 1 aqui também. E aí vai sobrar quem? K1 cosseno de beta t mais K2 seno de beta t. Tá claro isso? Muito bem. Aqui, interessante. Quando se tem o lambda como sendo um número complexo, ó, quando o delta é negativo, reparem que, bom, como exponencial de lambda t, olha só que coisa, viu? Como exponencial de lambda t, a gente considerou como sendo solução, não é isso? Se lambda é um número complexo, nós temos que lambda é da forma alfa mais ou menos beta i, ou i vezes beta, tanto faz. Né? Então, no lugar de lambda, a gente coloca quem? Ó, alfa mais ou menos beta i. E o t, né? Repete. E está só mostrando que você vai recair numa coisa desse tipo. Tá claro? Agora observem uma coisa. Essa expressão aqui, você pode quebrar ela considerando as propriedades da potenciação. Potência de produto de mesma base. Reparem, a gente pode destacar, só lembrando que esse t, pessoal, está multiplicando o i beta e também está multiplicando o alfa, o mais ou menos i beta e também o alfa. Então, quebrando, né, aqui essa exponencial, nós vamos ter exponencial de alfa t vezes, né, produto potência de mesma base, vezes exponencial de mais ou menos i beta t. Tá? Essa exponencial aqui, ó, essa primeira, ela é um número real. Por quê? Porque o expoente dela, alfa vezes t, corresponde ao número real. É um produto, né? Isso aqui é uma operação fechada no conjunto dos reais. E ela, portanto, é bem definida, essa exponencial. Mas não está claro o sentido dessa outra aqui, ó.
O sentido dessa outra, por quê? Porque no expoente aparece a unidade imaginária aí, tá? Esse beta aqui é número real. Porém, como aparece a unidade imaginária, a gente vai ter que analisar esse caso aqui, que é bem interessante. Muito bem. Se entendermos o sentido de exponencial de it sem o beta, tá? Em seguida entenderemos exponencial de mais ou menos e beta t, porque nesse caso seria só acrescentar, seria a menos dos sinais, né? E só seria acrescentar o beta. Acrescentar o beta aqui, né, pessoal? É só pegar exponencial de it e elevar isso aqui tudo a beta, né? Isso aqui seria a base de uma outra potência, de potência de potência. Exponencial de it, tudo isso elevado a beta. Bom, em potência de potência os expoentes não multiplicam, então seria it vezes beta, que daria o quê? I beta t. Então, exponencial de mais ou menos i beta t. Esse mais ou menos poderia estar também no beta, né? Mais ou menos beta, então, tá? Daria no mesmo. Bom, para esse caso em que precisamos entender do que se trata esse exponencial de it, tá? Nós vamos considerar a afirmação 6, que nada mais é do que a fórmula de Euler. Essa fórmula de Euler, pessoal, ela diz o seguinte, que exponencial da parte imaginária i vezes t, t sendo uma variável independente, né, no caso, isso corresponde a cosseno de t mais i seno de t, onde i é igual a raiz quadrada de menos 1, como a gente aprendeu no ensino médio, né? Beleza, né? Como chega nesse resultado? Vou deixar a prova aqui, tá bom? Vou só apenas pincelar a prova por alto, porque ela vai usar a expansão da série de Taylor, da função exponencial, tá? Em série de Taylor, a expansão da exponencial de x é isso aqui, ó. No lugar de x, vamos colocar quem? Vamos colocar i vezes t. E aí, onde tem x, vamos botar i vezes t. Ficaria 1 mais it mais it ao quadrado sobre 2 fatorial mais it ao cubo sobre 3 fatorial mais it a quarta sobre 4 fatorial, reticência, e assim por diante, tá? Assim por diante, infinitamente para o expoente e o denominador fatorial, né? Claro. E obviamente que isso segue indefinidamente. Bom, considerando então, fazendo as substituições, tá aqui as substituições que já foram feitas, tá? A gente só lembrando que i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é menos i à quarta é 1, bom, e etc. Coisas que a gente já aprendeu, né, antes. Bom, olha só, a expansão para exponencial de it vai dar isso aqui, ó, e segue indefinidamente. Reparem que aqui, ó, 1, como não está multiplicando por i, então isso aqui é referência à parte imaginária, perdão, à parte real, tá bom? Isso aqui tudo é um número complexo, ó. Aí aqui, ó, parte imaginária, porque esse t está multiplicado por i. Aqui já é parte real, né? Pertence à parte real também. Inclusive, deixa eu só não bagunçar tanto aqui. Então, ó, esse 1 aqui é parte real, tá? Essa expressão aqui é parte real. Todas que não tem o i é parte real. Agora aqui embaixo, ó, parte imaginária. Reparem que embaixo do it, pessoal, é como se tivesse um fatorial, tá bom? Um fatorial. Observem que todos os termos... detalhe, fatorial e aqui é elevado a 1, tá bom? E elevado a 1. Porque t elevado a 2 já se refere à parte real.
t elevado a 3 se refere à parte imaginária, porque está multiplicando o i. Ou seja, todos os termos que o expoente de t é par, se refere à parte real. Todos os termos que o t é ímpar, se refere à parte imaginária. Agrupando tudo isso, tá? Nós vamos ter essa expressão, ó, pegando todos os termos que se referem à parte real, tá? Que é os que aparecem no expoente do t é um número par, e a parte imaginária, tá? O i, no caso, né? Multiplicando sua parte imaginária, que é a soma, né? Soma, subtração, soma algébrica, digamos assim, de todos os termos em que o expoente do t é ímpar. Olha só o que é que vai gerar. Vai gerar uma expressão, resumindo aqui na forma de somatórios, vai gerar uma soma de duas expressões, que ela em si será um número complexo, onde essa primeira parte é a parte real e essa segunda parte é a parte imaginária, tá? Observem que aqui está considerando o detalhe, ó, está considerando o expoente do t como sendo da forma 2j, o expoente do t na parte real, na parte imaginária, da forma 2j mais 1. Tem que ser 2j mais 1, porque vai pegar todos os termos em que o expoente é um número ímpar. Todos eles serão parte imaginária. Bom, pessoal, as séries, essas duas séries, aqui, porque aqui é uma série, né? Ó, que refere-se a uma série. Essa série da parte real, ela vai dar, digamos assim, né? Vai gerar cosseno de t. E a parte imaginária vai gerar seno de t. Resumimos que através da expansão por série de Taylor, nós temos que aqui a fórmula de Euler está bem definida. A fórmula de Euler está bem definida quando diz que exponencial de it é igual a cosseno de t mais i seno de t. Tá claro isso? Bom, pessoal, voltando aqui, sempre fazendo umas pausazinhas na gravação para detalhar para vocês, tá? Algumas coisas que rebusca mais. Muito bem. Interações para problemas de valores iniciais. Lembrem-se que nosso assunto é equações diferenciais de segunda ordem a coeficientes constantes, PVI e fronteira. Então, a gente vai analisar agora PVI, problemas de valores iniciais. Depois vamos para a fronteira, que é só um detalhamento de problema de valor inicial, somente. Tá? Então, bom, a gente viu como solução geral para nossa equação diferencial, né? A gente viu como sendo isso aqui, K1, x1 de t, mais K2, x2 de t. Esse x1 e x2, né, são aquelas funções que a gente provou no início, né? Por exemplo, f1 e f2. Que se f1 e f2 são soluções, então a soma com os respectivos coeficientes também será. Então, para x1 e x2 vale também isso. E também, como a gente viu agora, né, incluindo, no caso, na nossa equação característica, em termos da incógnita lambda. Então, dessa nossa equação diferencial. Muito bem. Trata-se agora de determinar a única solução. Por que única? Porque nós vamos determinar as constantes K1 e K2, que verifica duas condições iniciais. Tá? Uma sobre posição inicial e a outra sobre velocidade. A posição inicial é a própria função x de t. E a velocidade é quando você pega a função, se refere, né, à posição, e deriva ela. Bom, se você derivar a primeira vez, vai ter velocidade. Se derivar a segunda vez, vai ter a aceleração. Nós não vamos entrar no detalhe de aceleração, não. Só posição inicial, que é x de t, e velocidade, y de t. X de t e velocidade, x' de t. Muito bem. No ponto, tá? T0. Então, nós temos aqui, vamos analisar um exemplo.
Então, entrando na parte de exemplo, na interação, justamente para pegar essas soluções aqui, inicial, aliás, são as únicas soluções a valores iniciais, na interação a seguir, determina-se a única solução dessa equação, na interação, que a gente vai ver, tá? Que está nessa forma, reparem, pessoal, que essa equação, ela está nesse formato aqui. Como assim, Edmar? Ó, vamos lá. Ó. X duas linhas de t. X linha de t não aparece. Se não aparece é porque a constante P, coeficiente de x', é zero. Tá? E x de t aqui aparece com... Não aparece o Q, é porque o Q é 1. Está aqui, Q igual a 1. Então, está nessa forma que a gente já vem trabalhando, tá certo? Vamos analisar de acordo com esses valores iniciais, tanto para a posição como para a velocidade, tá bom? Então, pegando a solução utilizando o programa de computador, né, aqui da plataforma Exatas, nós temos essa curva como sendo solução, que essa solução, tá? Única solução, inclusive, desse PVI. A solução é essa função aqui, ó, que ela tem como solução x de t igual a 1/3 de seno de t. E está aqui a curva solução, a única. Tá? Muito bem, vamos à solução geral dessa equação diferencial. Né? Vamos observar aqui, vamos detalhar essa solução para a gente entender melhor. Tá bom? Então, ela é aqui a nossa solução, né, que tem geral, que é a solução envolvendo a posição, e aqui envolve a velocidade, é só derivar ela. Se você derivar, ó, vai estar x de t, x' de t, né? Derivou a primeira vez. K1 cosseno de t, derivada, repete o K, né? Derivada do cosseno dá menos seno, então menos K1 seno de t. Derivada do seno é cosseno, então mais K2 cosseno de t. Então tá aqui, essa aqui é a derivada primeira dessa expressão de posição. Agora impomos a condição inicial. Né? As condições iniciais, né? Só que vamos impor a condição inicial de posição, primeiramente. X de 0 é igual a 0. Tá aqui, ó. Primeira condição apresentada, x de 0 é 0. E também diz que x', aqui da velocidade, x' de 0 é 1/3. Então, vamos usar essas duas condições iniciais. Nesse primeiro caso, vamos usar essa expressão. Ó, para x de 0 igual a 0, é essa expressão que a gente usa. Onde tem t, a gente bota 0. Ó, tá? Cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0, então tudo isso aqui é 0. Vai ficar o quê? 1 vezes K1 igual a 0, ou seja, K1 é 0. Tá? Vamos agora para a condição inicial de velocidade, que vai produzir o seguinte. Ela diz que x' de 0 é 1/3. Então, onde tem nessa segunda aqui expressão, ó, que é a expressão da derivada primeira, onde tem t, coloca 0, né? Então, nós temos aqui menos K1 vezes seno de 0. Seno de 0 dá 0, então isso aqui tudo dá 0. E aqui, cosseno de 0 é 1, então nós temos o quê? K2, não vou cortar não, vai parecer que é 0. Não. K2 vezes 1, K2, né? Igual a 1/3. Então, K2 é igual a 1/3. Tá aqui, ó. K2 é igual a 1/3 porque cosseno de 0 é 1. Muito bem. Bom, aí aqui, pessoal, tá aí, K2 é 1/3. Colocando agora na posição, na função posição, que é essa daqui, ó, que ela é a solução geral, é nela que a gente faz substituições do K1 e K2. Como o K1 é 0, o K2 é 1/3, esse desaparece e nós vamos ter o quê? 1/3 vezes seno de t como solução. Aí, está resolvido o nosso problema, tá? 1/3 do seno de t.
E aqui ele vai detalhar que para determinar a solução dos problemas de valores iniciais, a gente vai ter x de t0 igual a x' de t0 igual a b, é o que a gente fez agora no exemplo, ele vai agora generalizar, só isso. E pronto, e aí resolve o sistema linear nas incógnitas, que são os parâmetros K1 e K2, né? Então vai dar aqui, ó, vai gerar um sistema. De que forma? De que forma? Nas formas em que você vai pegar essa solução como geral, né, como sendo a função posição, e que representa a posição, tá bom? E nós temos também aqui a posição, no caso aqui nós vamos ter a velocidade representada pela derivada primeira dessa mesma solução geral. Pronto. Detalhe, no mesmo T0, tá bom? Aqui vai dar A e aqui vai dar, para a derivada vai dar B. Pronto. No mesmo T0. E aí, tá aqui a justificativa. Deixa aqui para vocês analisarem. Bom, eu vou deixar o PDF disso também. E aí vamos analisar, para finalizar propriamente dita nossa aula, problemas de fronteira. Interações para problemas de fronteira. Nos parágrafos anteriores, obtivemos essa solução geral aqui, ó, tá? De uma equação desse tipo, que é o que a gente vem observando, tá? E agora trata-se de determinar a solução que verifica duas condições de fronteira. Olha só. Vamos lá. As condições de fronteira, nelas, nós não vamos considerar o mesmo T0, não. Para os dois casos, não. Para dois casos, não. A gente vai analisar T0 e T1, tá? E detalhe, para esse problema de fronteira, a gente vai pegar apenas as funções posição, tá bom? X de T0, X de T1, iguais a A e B, tá? São constantes. Bom, já que T0 e T1 estão na fronteira do intervalo, estão na fronteira desse intervalo aqui, T0 e T1, tá? Então, é fechado em T0, fechado em T1. Considerando na reta dos reais. Isso aqui está na reta dos números reais, tá? Na reta, digamos. Então, começamos com um exemplo de problema de fronteira, no qual a solução é única. Está aqui. Vamos analisar esse problema de fronteira. Nós temos aqui a nossa equação diferencial, tá? E temos aqui os valores iniciais. Vamos pegar aqui na posição, aqui, na função posição da solução geral, né? A gente vai pegar x de 0 igual a 0, essa condição inicial. A outra condição inicial, x de π sobre 2 igual a menos 1. Tá? Então, esse é o nosso PVI. Na interação a seguir, determina-se a única solução. Então, vamos observar agora. A única solução é essa. X de t igual a menos seno de t. A gente vai ver por que é isso. Tá? E está aqui o gráfico, solução dela. Solução da expressão. Reparem que ele considerou o intervalo do primeiro quadrante, que vai de 0 a 1,6. Aproximadamente, porque na verdade aqui é π sobre 2, tá bom? Π sobre 2 dá 1,5 alguma coisa. Certo? E aí está arredondando para 1,6. Então, nós estamos analisando esse intervalo aqui, do primeiro quadrante. Então, essa aqui é a curva solução. Certo? Vamos às contas, né, desse exemplo. A solução geral, pessoal, da equação diferencial é essa. Para esse caso é essa. Tá? Por que essa, Edmar? Por isso aqui, ó. Então, por que isso? Né? Que é solução geral, não envolve a exponencial, por essa razão. Essa equação diferencial, do nosso exemplo, só mostrar ela aqui.
Deixa eu ver, cadê ela? Aqui, ó. Essa equação do nosso exemplo, tá? Aqui são os valores iniciais. Essa equação, ela pode ser escrita nesse formato aqui, ó. Tá aqui. Ela tem essa forma em que o P é zero, tá? Que é o coeficiente do x', e o coeficiente do x de t é Q, só que, né, quando não aparece, né? Não aparece nenhum valor, nenhum número aqui, então porque o Q é 1, Q é igual a 1. A nossa equação quadrática, na incógnita lambda, né, que é a nossa equação característica, nela, podemos substituir, só para a gente chegar nisso aqui, né, para entender como que chegou isso, por que isso aqui representa a solução, né, as soluções. Onde tem o P, a gente coloca 0, e onde tem o Q, coloca 1, tá? No nosso exemplo. E aí nós temos lambda 2, lambda quadrado, né, ao quadrado, mais 0 vezes lambda, isso aqui 0, né, mais Q, só que Q é 1, então mais 1 igual a 0. E aí recaímos lambda quadrado mais 1 igual a 0. A solução, quais são as soluções? Lambda igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Né? Ver se mais 1 vai para o outro lado, menos 1. Só que menos 1 é i ao quadrado, cuja raiz é i. Então, lambda é igual a mais ou menos i. Ou beta i, né? Repare que nesse caso o alfa é 0. Então, aqui é um número complexo da forma alfa mais ou menos beta i, só que o alfa não aparece nenhum, a parte real não apareceu, então é porque ela é 0, né? Então o alfa é 0. E o número que está multiplicando o i aqui não aparece, então é 1. Então beta igual a 1. E aí você substitui, né, nessa equação realmente geral, ó, que vale para todos os casos aí. Todos os casos das soluções, né, que envolve todas as soluções. Então, nós temos aqui, onde tem o alfa, a gente coloca 0, né? Então, fica exponencial de 0 vezes t, 0 vezes t é 0. Isso aqui tudo vai dar 1, né? Exponencial de 0 é 1. Aqui, do mesmo jeito, a exponencial de alfa vezes t é 1, né? Porque o expoente fica 0. E aí, nós vamos ter o que aqui? O beta, né? 1. Então, cosseno de beta t vai ficar cosseno de 1 vezes t, mais... lembrando que tem um K, eu nem li, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar K1 vezes cosseno de beta t, só que beta t é 1, né? Então, 1 vezes t dá t. Então, K1 vezes cosseno de t, mais K2 vezes seno de beta t, ou seja, vezes seno de t, porque o beta é 1. E aí, pessoal, nós chegamos nisso aqui, né? O beta, né, é 1, então 1 vezes t dá t. Nos dois, né, nas duas funções, nos dois termos trigonométricos aqui. E K1, K2 repete. As exponenciais desapareceram, né? Porque é 1, corresponde a 1, já que o expoente é 0, então recaímos nisso. Então essa é a solução geral da equação diferencial desse exemplo, essa daqui. Tá? Vai haver muitas equações diferenciais cuja solução geral vai ser essa daqui, tá bom? E será a menos da condição de fronteira. Então nós temos o seguinte: a primeira condição na fronteira desse intervalo aqui, ó, tá? Como a gente está trabalhando, é essa aqui: x de 0 igual a 0. Onde tem t coloca 0, né? Então nós vamos ter o quê? Cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0. Então, esse aqui desaparece e vai ficar o quê? K1 vezes 1 igual a 0, né? Então, K1 é 0. E o outro, na outra fronteira, né? Nós temos aqui a segunda condição de fronteira. Nós vamos ter x de π de 2, π sobre 2, né? De π sobre 2 é igual a menos 1. Então, onde tem t, a gente coloca π sobre 2. Então, cosseno de π sobre 2 é 0. Então, essa primeira parte aqui, 0, tudo, né? E K2 vai ficar, no caso, vai sobrar só K2 vezes seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, né?
Então, K2 vezes 1, K2. Que vai dar quanto? K2 dá menos 1, ó. Menos 1. Então, menos 1 igual a K2. Ou K2 igual a menos 1, né? Tanto faz. Então, pessoal, achamos o K2 e o K1. Substitui onde agora? Para finalizar, substitui nessa equação aqui, ó. Tá? Nessa equação inicial. Vamos só mostrar aqui, para finalizar realmente a aula. Olha, substituindo os valores de K1 e K2, esse K1 aqui é 0, né? Muito bem, desaparece isso. K2 é menos 1, então a solução será apenas x de t igual a menos seno de t. Tá aqui, ó. Tá aí. X de t igual a menos seno de t, cujo gráfico a plataforma plotou, né? E a gente já viu, certo? Então é isso, pessoal. Aqui tem mais um exemplo, mas esse exemplo aqui, pronto, é mostrando que a solução do problema de fronteira não é única. Ah, isso é interessante de ver. Não é única. Então temos aqui a equação, né, diferencial apresentada para essas condições iniciais aqui. A fronteira, ela tá no intervalo de 0 a π. Tá bom? Então, nós temos aqui x de 0 é 0, x de π é 0. Bom, para essa condição inicial, a gente vai ver que a solução não é única, não será única. Então, vamos analisar aqui, ó. Temos aqui a interação. Não vai ter gráfico não para isso. Mas a gente vai ver que a solução não é única, tá bom? Vamos logo para as contas aqui. Bom, a solução dessa equação diferencial, pessoal, ó, lembra que eu falei que para várias equações diferenciais nós vamos ter como solução geral esse formato aqui. Vamos ter esse formato, porque quando você substitui, você pega a equação característica, né? Lambda quadrado mais p vezes lambda mais q igual a 0. Como eu já mostrei como fazer isso, né? Mostrei agora há pouco como fazer isso. Para esse caso, né? Mostrei. A gente, basta então, já sabendo disso, feito essas contas, a gente vai considerar a condição de fronteira, nessa fronteira aqui, tá bom? A fronteira desse intervalo. Pegar os extremos, né? Digamos assim. Nós temos no primeiro extremo, né, que é 0, vai de 0 a π, né? Então vamos pegar x de 0 igual a 0, que foi a primeira condição dada. Onde tem t bota 0, vai ficar o quê, ó? K1 vezes cosseno de 0. Só que cosseno de 0 é 1, né? Mais K2 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0, desaparece esse segundo termo. Então nós vamos ter o quê? 0 igual a K1 vezes 1, ou seja, K1 é 0. Logo, o formato dessas soluções aqui, ó, o formato das soluções é esse aqui. Onde ocorre, então, que qualquer dessas soluções verifica a segunda condição de fronteira. Vai verificar a segunda condição de fronteira. Por quê? Como sendo, ó, nós temos aqui, pessoal, x de π. Deixa eu só detalhar que eu ia adiantar uma coisa aqui, mas melhor eu voltar aqui. Olha só, na segunda condição, nós temos x de π igual a 0. Onde tem t, a gente bota π, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer. Onde tem t, bota π, coloca π, π. Então, cosseno de π é menos 1, tá? Seno de π é 0. Então, nós vamos ter o seguinte, olha só. Nós vamos ter que 0 vai ser igual a K2 vezes seno de π. Tá? No segundo termo. A gente sabe que vai dar 0. Bom, como seno de π é igual a 0, então o K2 tem que ser necessariamente diferente de 0. Tá? Se você tem o produto entre duas expressões, uma delas dá 0, necessariamente a outra tem que ser diferente de 0, né?
Senão, não é matematicamente possível, se as duas forem zero. Então, nós temos aqui, pois... eu já analisei isso. Logo, não há apenas uma solução, mas sim infinitas soluções dessa forma. Certo? Então, o K2 tem que ser diferente de zero. Então, se é diferente de zero, qualquer valor de K que você der aqui vai ser solução dessa equação diferencial. Então, são infinitas soluções, tá certo? Então, só para a gente ver aí. Tá aqui as infinitas soluções. Tá? Bom, aqui nós temos K2 vezes seno. Reparem que o formato nos dois primeiros quadrantes, né, da função seno, quando o K for positivo, vai pegar essa parte aqui, não, todas essas soluções aqui, ó, quando o K for positivo. Quando o K for negativo, né, pega essas daqui, logo abaixo, né. A gente sabe isso pela própria forma do gráfico da função seno, tá bom? Então é isso, pessoal, essa é a nossa aula. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. E bons estudos a todos aí. Valeu!